O Atlético já de olho na sequência da sua janela de transferências e a próxima prioridade, Cirilo, deve ser mesmo para o ataque, uma vez que o Atlético confirmou a chegada em definitivo do Léo Duarte, zagueiro que vai assinar por 3 temporadas e meia vindo do futebol europeu. O Atlético entende, viu, Cirilo, que essas próximas semanas serão muito importantes, claro, para definir as saídas, mas também para repor essa saída do Hulk. Não só na situação que a gente chamava até de idolatria, a situação que a gente colocava aqui extra-campo, que vai fazer falta ainda por mais tempo. Mas, acima de tudo, o que fará falta para o Atlético na produção de gols. Uma vez que a gente já trouxe também essa semana, né? Ao lado do Cassierra e do Bernard, o Hulk ainda é um dos artilheiros do time. Hulk, Cassierra e Bernard fizeram 5 gols na temporada de 2026 pelo Atlético. Agora o Hulk já é passado e a ideia é entender como o Atlético pode ir ao mercado para encontrar uma alternativa ao Cassierra, que hoje está solitário nesse elenco só com o Cauã Soares, né? Que é a alternativa, mas um jogador que acabou de subir das categorias de base do Atlético, e para não queimar etapas, a tendência é de que venha um outro jogador dessa característica. Claro, existe a possibilidade, né, de um outro volante com mais características mais características defensivas e, acima disso, uma situação de ponta, né, principalmente para o lado direito. Mas neste momento, o que a gente entende é que vai acontecer uma movimentação maior e um esforço maior também para encontrar este nome. Um jogador que possa ser alternativa ao Cassierra. Lembrando, né, no fim de semana, quando o Cassierra machucou, foi o Reinier o escolhido para substituí-lo como um centroavante, que a gente sabe que o Reinier não é, né? Sim, com certeza. Não há alternativa por ali no elenco, né, Edu? Tem o Cauã, que é uma alternativa jovem. Não é considerado pelo treinador. Eu não sei, talvez até seja. Mas ele não quer queimar etapa. O Atlético fala muito nisso, né, em queimar etapas. Às vezes o torcedor não gosta, porque quando se fala em base do Atlético, o torcedor tem na memória um trabalho muito mal feito na base. O que não é o que está acontecendo no momento. O Atlético fez uma remodelação para colher frutos a médio e longo prazo e está começando a fazer isso. Então o Cauã tem tido minutos, o Pacini tem tido minutos, o Cissé tem ganhado minutos, e aí eu não vejo problema o Atlético falar em reforços, em jogador chegar para a posição, em disputar a posição com o garoto, enfim, talvez não tenha a mesma característica exata do Cassierra, mas pode ser algo próximo. Um centroavante mais móvel, mas que também faça a função do centroavante. O pivô voltar para o meio de campo, jogar de costas para os zagueiros adversários, como o Cassierra tem feito e tem feito bem. Agora, vou voltar a bater na tecla que eu tenho batido. Gol custa caro. Passe para gol custa caro. E do meio para frente é diferente do meio para trás. O Atlético pode encontrar no mercado jogadores livres para zaga, para volância. Agora lá na frente custa caro, custa dinheiro, o gol custa caro. Agora o que não custa caro, João Vitor Cirilo, é carro. É o seminovo no Shopping Show Automóvel. Aliás, preço, qualidade, vistoria cautelar aprovada, tudo isso você encontra em um só lugar. Mais de 1.000 opções, todas reunidas na Raja Gabalha 2440, mês da Copa tá aí, tá na hora de você passar no Shopping Show Automóvel, mas tá todo enfeitado, legal pra caramba. Aliás, leva a família, leva a criançada, tem todo um trabalho especial feito pra criançada também, você não precisa se preocupar. Final de semana tá aí, sábado é um dia bom pra ir ao Shopping Show Automóvel, sabe por quê? Estacionamento grátis, você não vai se preocupar com o tempo que você tá lá dentro, pode escolher à vontade entre as mais de 1.000 opções. Shopping Show Automóvel, Raja Gabalha 2440. Abílio. Enquanto isso, o Cirilo, o Atlético segue colhendo os frutos, né? Já que a gente falou de categorias de base. Hoje foi dia de o clube celebrar nas redes sociais o Cauã Pacini, lateral esquerdo do Galo, se apresentou junto à seleção brasileira Sub-20, que vai disputar amistosos em Santiago, no Chile. Aliás, está viajando hoje para essas partidas amistosas. Ano que vem tem Sul-Americano, né? E o Pacini está no radar. Jogador que, ao contrário do que tem acontecido com o Cauã, né? O Atlético não entende mais como queimar etapas. Já é a alternativa ao Renan Lodge, por enquanto, autor de um gol importantíssimo na classificação do Atlético contra o Ceará pela Copa do Brasil.
Ô Cirilo, deixa eu chamar a atenção, dar uma pequena moral pro Marques, que nos deu uma pequena moral ontem lá também no GaloCast, na estreia do novo estúdio da Galo TV, lá na Arena MRV, nessa movimentação de o Atlético passar algumas coisas que estavam antes na sede administrativa de Lourdes, agora antiga, e que estão sendo passadas para novas estruturas mais modernas, inclusive na Arena MRV, como foi o caso dessa nova estrutura, o novo estúdio da Galo TV, que foi inaugurado com um podcast de 2 horas com Olê Marquês e Guilherme. E o pessoal, claro, pode conferir lá no YouTube da Galo TV essa conversa na íntegra, mas eu trouxe aqui um trecho que chamou muita atenção e que a gente traz para essa realidade dos assuntos que estamos discutindo aqui, que é justamente o Guilherme e o espanto que ele teve com a estrutura que encontrou décadas depois no Atlético. Vamos acompanhar o que ele disse. Me chocou muito o que é o Atlético hoje, bastante. Sim, mas você só jogou em time grande, sim, mas o Atlético hoje é um clube assim sensacional, espetacular, uma estrutura, uma organização, uma interação entre todas as áreas, tudo funciona como relógio suíço mesmo. E eu e o Marcos, nós sabemos, né, as dificuldades que nós tínhamos aqui, né? Sim. No começo, a gente não tinha local para treinamento. Às vezes a gente chegava para treinar, não sabia nem onde ia treinar, né? Aí, Guilherme, o podcast com o GaloCast com o Guilherme e com o Marcos está lá no YouTube da Galo TV. O Marcos foi bastante elogiado como comentarista lá ontem, viu, Cirilo? Teve isso? Teve. Tá vendo, Olê Marquês? Que beleza, hein? Pedro Abílio está de volta também pra gente falar mais do Atlético e repercutir também com a opinião aqui dos companheiros, destaques que você começou a trazer no primeiro tempo. Olho na janela de transferências para o ataque também, né, Abílio? Para dar aquela refrescada, Cirilo, e também boa noite ao Fabrício, ao Marques. O Atlético busca mesmo como prioridade oportunidades de mercado, né? Não vai fazer grandes investimentos na janela do meio do ano. Mas em termos de hierarquia, né, das prioridades, quer um atacante. Falávamos aqui, colegas, que no Atlético hoje tem uma situação muito distinta em relação ao titular e o seu reserva, né? Tem o Cassier, um jogador já experimentado, que estava no futebol internacional, chegou ao Galo com uma certa dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro, mas agora sim se firmou, é o titular da posição. E a alternativa é o Cauã Soares, um garoto que subiu recentemente das categorias de base e tem sido utilizado principalmente no decorrer de partidas. Quando precisou de um atacante alternativa ao Cassierra para iniciar o jogo, que foi lá em São Januário contra o Vasco, o Eduardo Domingues acabou optando pelo Reinier, que nem é de fato um centroavante, né? Nem é de fato um atacante dessa mesma função. Então, o Atlético, depois de contratar o Léo Duarte, zagueiro, vai buscar uma alternativa no setor de frente, especialmente por entender que essa é talvez a principal lacuna hoje no elenco do Barba Domingues. Meu caro Olê Marquês, o ataque do Atlético precisa de alternativa, mais alternativas? Tem que ser foco nessa janela também? Precisa, Cirilo. Precisa, embora o Cauã Soares necessite dos seus minutos também, né? Você é um garoto da base, um ativo importante que tá treinando no profissional e já teve alguns minutinhos, né? Mas precisa ser mais explorado, dar mais oportunidades pro garoto, entendeu? Senão quando é que os garotos do Galo vão jogar, cara? Você entendeu? É que você não tá pronto pra estar no profissional? Cara, não, deixa ele treinar na base. Deixa ele na base, né? Se ele tá lá no dia a dia convivendo, já tá indo pro banco, não, dá mais minutos pro garoto, entendeu? Agora eu sou da seguinte opinião, ô Cirilo, eu acho que não é pra trazer mais um pra compor elenco, entendeu? Inclusive, se tiver, de fato, as possíveis saídas, que traga um cara top, cara. O Atlético perdeu o Hulk, que é um cara que decidia jogo toda hora pro Atlético. Precisa trazer cara que decida em partidas, entendeu? Que pode jogar nele e ele vai resolver o seu problema. Se não, pra mim, poxa, mais um no meio da multidão não faz sentido, entendeu? Mais um no meio da multidão, eu oportunizo o garoto, entendeu? Oportunizar os garotos, o Atlético cada vez mais precisa começar, poxa, a dar suas caras também, entendeu? Dar oportunidade, dar moral, segurança, para que os garotos consigam também desempenhar. O Atlético tá trabalhando bem na base. Lançou o Cissé aí, cara, entendeu? Trouxe o garoto lá da África. E o garoto, tá desembolando, tá jogando.
Tá desenvolvendo o seu potencial no time profissional. Pô, que desenvolva mais potenciais, cara, assim. Possíveis potenciais da base no profissional com minutos. Pacini fez um gol importante. Pacini, cara, você entendeu? Porque deu moral, botou com os caras que são experientes do lado dele. Aí eu falo muito disso aqui. Um jogo difícil pra caramba. Aí eu falo muito isso aqui, Panzi, não é colocar o garoto no meio dos garotos, entendeu? De que tá com 11 reservas. Não, bota aí com os caras, entendeu, cara? E aí vai botando, o moleque vai se sentir em casa, porque um dos maiores desafios para os meninos da base é se sentir em casa, é se sentir como se eles estivessem jogando na base. É um desafio para os meninos, ô Fabrício. Para mim foi assim, cara. Até eu me sentir em casa com aqueles caras experientes lá do Corinthians, foi difícil, cara. E vai botando, vai desenvolvendo, vai desembolando o garoto, entendeu? Aí sim, se for trazer um cara top no padrão para decidir jogo, pô, que tragam, entendeu? Para contribuir. Porque no jogo passado, a gente tá falando disso, com o Cassierra tendo um problema no aquecimento, o Reinier foi o centroavante do Atlético. Então talvez o recado que o treinador esteja dando ali, que talvez ele não ache que o menino tá pronto, Edu. Pode ter sido uma escolha para o determinado jogo, a característica do adversário, do Reinier. Eu nem acho que o Reinier fez um jogo ruim, até criou boas situações, mas não é a dele, sabe? Ali é a do Cauã mesmo. Aliás, o Cauã, ele teve mais... Ele começou tendo mais chances do que o próprio Cassierra com Barba. Lembra uma entrevista coletiva do Barba, eu não me recordo depois de qual jogo, perguntado sobre o Cassierra, ele falou, primeiro ele precisa entender que ele tem que jogar perto do gol. Uhum. Você se lembra disso? Uhum. Por isso a minha opção pelo Cauã, que já entendeu antes. Isso. Mas aí, com o decorrer dos jogos, o Cassierra passou a ter mais oportunidades, principalmente depois da saída do Hulk, e hoje é indiscutível, né? Ninguém discute a titularidade do Cassierra. Então é o entendimento do jogo. Talvez, dentro desse modelo, o Cauã precisa de um entendimento melhor para ter mais oportunidades. Mas eu tô com o Marx, vai exatamente ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco. Se quer reforço do meio para frente, tem que botar a mão no bolso, porque do meio para frente custa caro. O gol custa caro. O passe pro gol custa caro. Do meio para trás, você consegue montar uma defesa organizada com um jogador que tá livre no mercado. Léo Duarte foi ótima contratação. Agora, do meio para frente, não. Custa caro. Não tem como economizar, né, Guerreiro? Pra resolver jogo pra você não tem economia, né? Não tem. E é um setor que precisa ser visto mesmo com carinho, sabe? E tem que tirar a mão do bolso, o escorpião do bolso, como a gente brinca aí, investir, trazer os fora da curva, porque é o que resolve o jogo, gente. Não tem. Você consegue montar. E o Barba tá fazendo certinho, né? Montando o time em trás pra frente. Achou um esquema tático, 3 zagueiros e tal. Mas ali podem ser os jogadores medianos e tal. Mas no jogo, pra frente, do meio pra frente, cara, tem que ser os diferentes. E esses diferentes custam caro, mas são os caras que vão achar que vão resolver o problema, que muitas vezes resolve o problema pro treinador, que estão vendo coisas lá na frente que o treinador não tá vendo, né? Então, com certeza são as grandes estrelas do time, e todo time pra querer, que quer almejar algo mais na competição, chegar lá em cima na ponta da tabela, Copa do Brasil, enfim, Sul-América, é importante ter um cara desse que resolva. Não é fácil, vai ter que trabalhar bem aí, mas é importantíssimo aí ter um cara na frente que resolva. Se eu falei dos atacantes que detêm esse posto de artilharia, né? 5 gols para Bernard, para Cassierra e também para o Hulk. Os caras que fizeram 4 gols também estão muito distribuídos e não são de fato os atacantes, né? Renan Lodge, Reinier e os outros 2 acredito que sejam... Renan Lodge, Reinier, Vitor Hugo, meio campo, fez 4 gols também. Tem mais um. Dudu. Que aí, contando a temporada inteira, a gente vai pegar aí os artilheiros do Atlético, e são jogadores que nem todos eles estão até mesmo no sistema de ataque, né? Dos times de Sampaoli e Eduardo Domingues, que foram os treinadores dessa temporada. A gente falou da base, né, Cirilo? Base segue aí em trabalho nesse período. E ontem teve jogo, falei aqui, do Campeonato Brasileiro, né? O Sub-17 empatou com o Red Bull Bragantino. Hoje o Sub-17 jogou no Mineiro. Mas aí com outros jogadores, né? Aí não dá pra usar a turma 2 dias seguidos. Barba e cabelo, pô. Aí também não dá, né? Tem pouco dia no ano, vamos marcar jogo junto mesmo, tá tudo certo. Que loucura. O calendário tá apertado. Com outros jogadores, jogando lá em São João del Rei. Perdeu pro São João del Rei por 2-0. E
como teve esse jogo de ontem, a maioria dos jogadores não participou e, de fato, né, a gente vê o Atlético colocando foco nessas competições nacionais, enquanto ainda está desfalcado do Samuel, lateral direito, do Vinícius, o irmão dele, meio-campista, e do Riquelme, né, que estão com a seleção brasileira sub-17. Então é mais ainda um time alternativo que hoje foi derrotado no Campeonato Mineiro da categoria. E no Sub-15 venceu esse mesmo adversário por 4-0 na tarde de hoje. Nessa categoria o time é líder, 16 pontos em 6 jogos. Já no Sub-17 está na terceira colocação com 10 pontos em 6 partidas. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!